Dando a sequência à nossa aula, primeira parte do vídeo alcano, segunda parte do vídeo alceno, terceira parte agora, os alcinos ou alquinos e alcadienos. Os alcinos são compostos orgânicos, melhor dizendo, hidrocarbonetos que apresentam ligações triplas em sua estrutura, como elemento principal. A questão de nomenclatura, ela segue praticamente a mesma regra dos alcanos e alcenos. A única diferença é que no hidrocarboneto, no caso assim, no alcino, eu tenho que diferenciar um composto do outro pela tripla ligação. Olha só, vamos seguir o mesmo critério que nós estávamos utilizando em relação da nomenclatura. Então, primeiro passo, vamos selecionar a cadeia principal. Vamos pegar essa cadeia aqui que fica mais fácil. 5 carbonos na cadeia principal. Ok. Na cadeia principal, além de ter 5 carbonos, vocês estão observando que tem uma ligação tripla. É isso daqui que identifica os alcinos. 5 carbonos na cadeia principal, prefixo pente. Ligação tripla na cadeia principal, infixo ou intermediário in. Como estamos trabalhando com hidrocarbonetos, a função é O. Então, nós temos aqui. A enumeração tem que começar da extremidade mais próxima à insaturação. Então, começamos da direita para a esquerda. Se você observar, nós temos 1, 2, 3 carbonos até chegar na insaturação. E começando da extremidade da direita para a esquerda, nós temos 2, ou seja, o caminho mais curto. Então, começamos da extremidade mais próxima à insaturação, seja ela para dupla ou seja ela para tripla ligação. Então, a tripla ligação está localizada no carbono número 2. Então, o nome do composto ele vai ficar, segundo a IUPAC, pente 2 fino. Ou também a nomenclatura usual 2 pentino. Ok? Então, nós temos aqui a nomenclatura para este composto. Vamos agora ao próximo item, para dar sequência à nossa aula. O próximo item nós vamos estar trabalhando com os alcinos ramificados. Continuando a mesma regra, vamos selecionar primeiro o número de carbonos na cadeia principal, igual a 5. Observamos que ficou o carbono fora. E todas as vezes que fica carbono fora, chamamos eles de radicais ou radical. Então, 5 carbonos na cadeia principal. Então, eu vou ter aqui um prefixo pente. Onde está localizado a tripla ligação? Está localizada no carbono número 2. Então, localizamos aqui, ó, carbono número 2. Tipo de saturação, tripla. Então, eu tenho aqui o final do nome, in, que é a terminação para indicar a insaturação em hidrocarboneto. Por que eu comecei por esta extremidade e não pela outra? Comecei por aqui. A regra diz extremidade mais próxima à insaturação. Então, eu tenho aqui o primeiro carbono, segundo carbono, insaturação. Se eu tivesse começado pela segunda extremidade, eu teria um carbono, segundo carbono, terceiro carbono, insaturação. Então, o caminho mais curto para chegar até a minha primeira insaturação, ela é da direita para a esquerda. Mas eu não tenho ramificações, as ramificações não são contadas nessa situação. A ramificação ela é critério para alcanos. Para alceno e alcino, eu considero exclusivamente as insaturações. Anote isso daí, ok? Então, começando aqui, então eu tenho o nome do composto, ele fica sendo pente por ter 5, o número 2 por estar localizado no carbono número 2, a tripla ligação, e in por ser hidrocarboneto insaturado, sendo um alcino. 4-metil, todos os carbonos fora da cadeia chamamos de radical. Quantos carbonos eu tenho nesse radical? 1. Então o nome dele será metil. Recorre ao vídeo número 1, ou a parte número 1, onde ele fala sobre os radicais.
Onde está localizado esse radical? No carbono 4. Então, eu vou ter 4-metil, pente 2-in ou 4-metil, 2-pentín. Mesma situação acontece aqui embaixo, cadeia principal e radical. Cadeia principal com 6, X, 4 carbono, 3, a insaturação está no terceiro carbono, e é um hidrocarboneto insaturado, sendo ele um alcino. Então, IN. Onde está localizado o meu radical? Está localizado no carbono de número 2. Então, por isso que ele é 2-metil. Recorre ao vídeo número 1, caso tenha dúvida em relação aos radicais, em relação metil, etil e propil. Radical com um carbono metil, 2 carbonos etil, 3 carbonos propil. Ok? Vamos agora para os alcadienos. No caso dos alcadienos, são hidrocarbonetos ao qual apresenta em sua estrutura duas ligações duplas. Olha só, a primeira ligação e a segunda ligação dupla. Por ele apresentar duas ligações duplas, eu vou chamar esse composto de alcadieno. Como que funciona a nomenclatura dele? A nomenclatura segue o mesmo exemplo das demais. Então, seguindo o mesmo exemplo, eu tenho que selecionar a cadeia principal, 4 carbonos, but. Duas ligações duplas para os alcadienos de EN. Como ele é hidrocarboneto, termina com O. 4 carbonos, 1, 2, 3, 4, but, duas ligações. Onde se localizam essas duas ligações? A primeira está localizada no carbono 1 e a segunda está localizada no carbono 2. Então, eu tenho aqui, ó, 1 e 2, butadieno. Então, é o nome do composto. Ok? Então, outro exemplo aqui eu tenho, quando você tem um composto cuja estrutura é maior. Então, eu tenho aqui a cadeia principal, com 8 carbonos, onde está localizado as insaturações, vamos circular ela, e observando que fora dessa estrutura, eu tenho o carbono, que nós chamamos de radical. Então, nomenclatura para ele. Vamos enumerar. A enumeração, não sei se você lembra, ela tem que começar da extremidade mais próxima às insaturações. Se eu começar a partir da minha primeira extremidade, eu vou ter um carbono, 2 carbonos, pronto, cheguei na minha primeira insaturação. Se eu começar da esquerda para a direita, eu vou ter um carbono, segundo carbono, terceiro carbono, ou seja, o caminho mais curto para mim poder chegar na minha primeira insaturação é da direita para a esquerda. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Coloca esses números aqui em cima, fica mais fácil. Então, vamos lá. 8 carbonos, eu tenho aqui oct, está indicando 8 carbonos na estrutura. Duas ligação dupla de EN. Como é hidrocarboneto, termina com O. Onde estão localizadas as duas ligações? A primeira está no carbono 2 e a segunda está no carbono 5. Então, as insaturações são no carbono 2 e o carbono 5. Essa estrutura possui carbono fora da estrutura principal? Sim. Então, chamamos de radical. Qual o nome desse radical? Metil. Em qual carbono esse radical está ligado na cadeia principal? Ele está ligado no carbono número 4. 1, 2, 3, 4. Então, colocamos aqui, ó, 4 metil, octa, 8 carbonos, 2 e 5, dupla, na onde estão as duplas ligações, diene indicando as duas ligações. Ou nomenclatura antiga, 4 metil, 2 e 5, eles vêm antes do nome, e daí o par que ele vem entre o nome. Okay? Então, aqui nós temos as ramificações e também nomenclatura para os alcadienos. Ok? Vamos passar para o próximo item agora, ao qual o próximo item nós vamos trabalhar com o ciclano. Então, o ciclano são ciclos de carbono, ao qual ele apresenta cadeias, claro, ciclos de carbono, ao qual ele apresenta ligações simples. A nomenclatura do ciclano segue a mesma forma. Olha, eu tenho aqui, ó, 3 carbonos, prefixo próprio,
ligações simples, AN, hidrocarboneto, O. A única diferença é que você vai ter que acrescentar no início do nome a palavra ciclo, para indicar que esse composto tem uma cadeia fechada. Apenas isso. Se eu tivesse 4 carbonos, então eu tenho aqui, ó, 4 carbonos, exemplo. Então eu tenho aqui, ó, 4 carbonos, prefixo, but. Ligações simples, hidrocarboneto O. A única diferença que eu vou ter que acrescentar antes a palavra ciclo, para indicar que esse composto ele é fechado. Ok? Então nós temos aqui um ciclo, 3 ou 4 carbonos, e dizemos que ele é um composto fechado. Ok? Vamos agora passar para alguns exercícios. Antes disso, vamos apagar aqui para ficar mais fácil o nosso trabalho. Então, o primeiro exercício, nós vamos falar. Primeiro exercício, dê o nome segundo a IUPAC para o composto abaixo. Primeiro passo, vamos ter que selecionar a cadeia principal. Então, vamos selecionar na cadeia principal, aqui eu tenho 4 carbonos. Todos os radicais estão localizados fora da cadeia principal. Ok, quantos carbonos eu tenho aqui dentro? Eu tenho dentro da estrutura 4 carbonos, prefixo but. Possui ligação simples? Não, possui ligação dupla. Primeiro passo, eu tenho que numerar essa cadeia principal. Então, eu vou enumerar ela. Vou colocar aqui o carbono 1, 2, 3 e aqui o 4. Por que eu comecei? Da extremidade mais próxima à insaturação. Então, vamos novamente aqui. Eu tenho carbono, 4 carbonos but. No número 1, eu tenho uma dupla ligação e é um hidrocarboneto. Tem radical? Sim. Esse radical está localizado em qual carbono? Ele está localizado no carbono número 3. Então, 3. Qual o nome do radical? Metil. Então, eu tenho 3-metil, but, 1N. Segundo exemplo, novamente, selecionamos a cadeia principal. Fora da cadeia principal, eu tenho radical. Vamos enumerar a cadeia para ficar mais fácil. Então, aqui eu tenho o número 1, 2, 3, 4, 5. Então, no carbono, na cadeia principal, eu tenho 5 carbonos. Prefixo, ente. Tenho ligação dupla do carbono de número 1. Então, 1N. Tem um radical? Sim. Está localizado em qual carbono esse radical? Está localizado no carbono 2. Qual o nome desse radical? Com 2 carbonos, etil. Qualquer dúvida no radical, volta no vídeo número 1. Então, eu tenho aqui 2-etil, 1N. Também pode ser escrito da seguinte forma. 2-etil. O número vem antes do nome. Então, a única diferença é que aqui o número da insaturação ele veio dentro do nome e aqui ele veio fora. Usual e o PAC. Então, tem aqui os dois exemplos. Ok? Próximo vídeo agora, vamos dar continuidade à resolução dos exercícios. Forte abraço, até o próximo vídeo.